Olá, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda. Meu nome é Luísa. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um outro assunto, só que uma proposta um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre os tweets do Trump e a Síria. Qual a relação? Só que hoje a proposta vai ser um pouquinho diferente. A Luísa vai explicar pra gente o que aconteceu e a gente vai tentar entender. Então, tudo começou na Primavera Árabe. O que seria isso? Lá por volta de 2010, começou a ter aqueles levantes públicos, civis, assim, de gente que não queria mais a Al-Qaeda, não queria mais o Saddam Hussein, que eram autoritários. Demais para, por exemplo, no século XXI, né? E aí, nesse meio tempo, a ONU, outros países acabaram dando uma força internacional para a coisa ficou tão grande que realmente eles conseguiram. E hoje tem alguns países que já são independentes, novíssimos, né, norte da África e alguns da Ásia ali, né, Europa. E aí a gente tem os Estados Unidos, que é uma coisa à parte, digamos, que tanto lá... três presidentes anteriores já eram não briguentos, mas que compravam uma briga referente à Al-Qaeda, a várias coisas que a gente via. A ONU estava alarmada e vendo tudo aquilo acontecer, que nem hoje na Síria. Tudo acontecendo e aí as pessoas, assim, os países parecia que estavam cruzando os braços, sabe? Eles não queriam... Pô, se eu me prontificar aqui e ajudar eles vão meter uma bomba na minha cidade, na minha capital, e aí, entendeu? É mais por medo, é uma omissão que, por exemplo, assim, já adiantando o assunto, na Segunda Guerra Mundial, imagine, ainda mais os alemães, por exemplo, o quanto eles são envergonhados, né? Eles não têm orgulho da participação deles na Segunda Guerra Mundial. E o Holocausto, Auschwitz, aquela coisa toda que a gente já conhece da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e isso está ocorrendo de novo. E parece que as pessoas não estão enxergando a gravidade da coisa, né? Hoje você vê, por exemplo, assim, eu adoro ver filmes da Segunda Guerra Mundial, não sei se você conhece... Assisto pouco, acho muita morte. Muita coisa. Porque nem hoje. Esses dias aí eu falei, assiste esse filme aqui, a coisa mais linda do mundo. Aparecia pessoas pela metade, assim, bombardeadas. Isso não pode ser. Você é da área da saúde, não pode. Da área da saúde pra cuidar das pessoas que estão... pra elas ficarem boas, né? Mas, por exemplo, se você braço voando medicina, pra cá, uma você perna ia voando... ver as pessoas. Eu nem vi um braço voando pra cá, uma perna voando pra Minha lá. mãe, radiologista, fala assim, puxa dali que eu puxo daqui. E ia ter que... Mas não é guerra, né? Mas assim, as pessoas estão se omitindo, os governantes estão se omitindo. Pô, um holocausto, um Auschwitz está acontecendo. Só que não só no campo de concentração, eles estão bombardeando tudo. Tudo. Imagine a gente que é dentista, o engenheiro, tudo quanto é coisa. Pessoas que têm carro, casa na praia, e de repente não tem mais nada. Não é uma coisa, né? O pessoal não é nem assim do outro lado do mundo. Venezuela, né? O tanto de gente que até a gente pode até falar de xenofobia, tô tendo essa matéria na faculdade. Tem um viés mais direita, né? Mas a gente consegue ver como o mundo tá, tipo, nem aí, né? E daí o mundo inteiro tá, não. Esses dias aí, Polônia, um monte de lugar, tá tipo, aqui eu não quero eles. E levante popular, subiram no trio elétrico e falando, eu não quero eles aqui. Tipo, que morram de fome, que morram bombardeado, eu não vou me criticar. Agora, Luísa, me explique uma coisa. O que é que o Trump tem aprontado tanto no Twitter que tem causado maior rebuliço por aí? É mais a forma dele falar. Porque... Antes, você acha correto um presidente chefe de estado de uma das maiores potências do país usar o Twitter da maneira como usa? Eu digo assim, às vezes eu tenho a impressão que ele acha que ele é uma pessoa
como se fosse normal, ali, assim, qualquer que vai cidadão opinar, que vai dar a opinião dele como se isso não refletisse nada, Uhum. né? E não sendo o presidente dos Estados Unidos que tá todo mundo de olho nele. E se ele o que falar que assim, você vou acha do bombardear posicionamento você. dele? Não, imagine, se uma pessoa normal chama uma outra pessoa de animal, seu animal, você tá fazendo isso com o seu próprio povo e tal, eu falar isso no Twitter pra você, imagine, o povo já vou ser processado. Imagine... Com razão, né? Na minha opinião, eu acho que... Imagine, né? um presidente. Um presidente dos Estados potência. Por exemplo, assim, se fosse Uruguai, Paraguai, Peru... Não justificaria. Claro, porém, claro. os graus de... Mas assim, os Estados Unidos, e ele tem potência, entendeu? É só ele fazer assim. Sim. Tanto é que esses dias ele foi lá e falou, eu tenho brinquedinhos novos e bem tecnológicos, então eu vou querer usar eles já. E aí ontem ele já mudou o tom dele. No outro Twitter ele falou assim, eu disse que eu ia atacar, mas não disse quando. Não disse que ia ser logo e nem que pode ser não tão logo assim. Ou seja, ele já se retratou. Por quê? Porque a Casa Branca já falou, não é assim também. Você é presidente, mas também não é imperador. Uhum. Você não pode simplesmente chegar e falar, pá. Mas por um lado, eu entendo ele. Mas por exemplo, assim, se um vizinho ou uma casa, né, digamos, a Al-Qaeda, fosse a extinta Al-Qaeda, mas a dissidência e com outros nomes e tal, inclusive a Síria. Gente, apareceu lá a foto do presidente da Rússia apertando a mão do presidente da Síria. Gente, são duas pessoas engravatadíssimas, finésimas. Quando você vê, você não dá nada pra eles, entendeu? Dois presidentes, dois contadores ali, né? Pessoas normais. Só que, assim, o Saddam Hussein tinha aquela barba, aquela coisa toda, aquele turbante todo, aquela roupa. E hoje em dia eles não são mais assim, né? O presidente hoje é engravatado, não sei o que, mas faz as mesmas coisas. Mas então, assim, eu queria que você explicasse a respeito dos tweets. Exatamente o que tá acontecendo. Então, ele tá... O que tá acontecendo, o que tá dando tanto problema? Do calor do momento, ele simplesmente fala, eu vou atacar vocês. Claro que ele não pode simplesmente, sem ninguém falar, ninguém da Casa Branca se pronunciar nem nada, ele só fala da boca dele, fala, se isso acontecer eu vou meter chumbo. Entendeu? E ameaçar dessa forma, você tá ameaçando o país inteiro. Né? Uma guerra civil, mas assim, você tá ameaçando. E de que maneira isso reflete na política? Eu digo internacionalmente falando, de que maneira a abordagem do Trump interfere internacionalmente? Na ONU, nossa, teve uma mesa redonda que, meu pai do céu, se não tivesse uma mesa entre eles iam pular um no pescoço do outro. Que a Rússia simplesmente falou, eu não quero amizade de vocês. Estados Unidos, eu não quero amizade de vocês. Simplesmente assim, eu não quero amizade de vocês. A China falou isso. Então eles não estão nem aí. Eles estão fogo cruzado. Nem um lado, nem o outro quer ceder. E no meio disso, tá um monte de gente sendo bombardeado. Então eles não estão aí para os civis que estão sendo... Imagine, usaram bomba de cloro, bomba de gás, bomba de um monte de coisa que não se pode usar em hipótese alguma, que é um tratado da Segunda Guerra Mundial. Não pode usar. E eles estão estraçalhando qualquer tratado. Então, a Síria simplesmente está doida. Ela está contra o mundo inteiro. O mundo inteiro simplesmente podia ir lá e pá, entendeu? Só que ninguém faz nada. Mas você não acha que um pouco assim... presidente que vai lá e toma as dores e fala. Mas, pô, imagine uma casa referente a uma... Por exemplo, aqui um condomínio. Um monte de casa. Uma pessoa tá fazendo barbárie no condomínio inteiro. O que 23 casas vão fazer contra uma casa?
o que eles quiserem. Sim, fazer eu um negócio concordo. popular. Mas você não acha assim, olha, por exemplo, assim, olha, em relação a Coibir. isso. Sim, em relação à Síria, eles estão vivendo uma situação praticamente de guerra civil. E assim, uma guerra civil. exatamente. Então, assim, só que a gente sabe que os extremistas são a minoria. Bashar né? al-Assad, A maioria são pessoas de bem. Então você não acha que são essas que estão sendo jogadas, Exatamente. estão que nem ciganos, porque não tem nem onde São dormir. pessoas. A maioria são A pessoas de bem. grande maioria. Então, assim, a minoria é uma minoria extremista que tá fazendo a maior algazarra e tá virando. E não era tudo de da ponta ONU cabeça. meter Sim, só que o você não bedelho, acha que. velho. Acho sim, concordo. Acho que alguma coisa tem A que ONU serve acontecer pra pra quê? isso. Alguma coisa tem que acontecer, porque não é certo. A gente vê as notícias, a gente fica Tem escandalizado, sempre- parece coisa de filme. Agora, assim, você não acha que uma interferência americana em relação. Como. Eles só sabe, vão tipo, comprar pra se briga, velho. posicionar. Ninguém compra, Sim. eles vão comprar. Sim, mas eles vão comprar briga. Só que você não acha que isso por exemplo, a população rebelde é isso aqui. E a população de bem é isso aqui. Você não acha que isso aqui seria Sim. atingido se Mas, por os Estados exemplo, Unidos intervissem dos twitters de maneira dele. radical? Sim, um dos twitters. E você acha que isso deve acontecer ou não? Eu acho que não é pra eles mandarem uma bomba teleguiada pra lá e matar todo mundo. Não é isso. É pra eles chegarem e agirem só naquela borda. Por exemplo, assim, um dos tweets do Trump foi o seguinte: ele pegou e falou assim: saiam da fronteira, porque eles, além de matarem todo mundo que tá pra dentro da fronteira, eles ficam na fronteira pra ninguém passar. Então, Cruz Vermelha não pode passar, ONU não pode passar, Mosca de não pode passar, ninguém pode passar. Uhum. E aí, o que o Trump falou? Vocês saem daí, seus... né? Porque vocês, além de matar todo mundo, não deixa ninguém passar. Aí o que aconteceu? Eles falaram, a ONU falou, né? Vocês têm que ficar 30 dias sem dar uma trégua. 30 dias para as pessoas se refugiarem, né? As pessoas que não tem nada a ver com isso, não ficar lá no meio do fogo cruzado. Uhum. E não foi isso que aconteceu. Eles só pegaram, fizeram, então tá, vamos fazer um corredor ali de civis, a gente não vai matar quem estiver no corredor ali e a gente vai dar trégua de 5 horas para eles. Quando que em 5 horas uma nação inteira vai passar por um corredor ali, por vias ali, numa nação inteira? Então, eles não estão nem aí nem pra ONU, nem pra nada. Uhum. Eles não querem conversa, eles querem matar todo mundo, entendeu? Eles querem um caos Sim. mundial. Então, gente, assim, para concluir, para um resumo, assim, o posicionamento do Trump não é, na nossa opinião, não é certo ele achar que ele é só mais uma pessoa que ninguém tá vendo ele, porque as pessoas estão vendo que ele tá se posicionando de uma maneira muito errada. Seria errado pra mim, quem dirá pro próprio Trump. Ficar, sabe, xingando, ameaçando. Poxa, então assim, resumindo, a gente não concorda com o posicionamento dele. E hoje a Síria tá passando por uma situação assim de filme. E assim, uma coisa assim assustadora mesmo. Então hoje, o que a gente deve fazer, eu acho, tipo assim, é que assim, eu falar isso sozinha, a Luísa falar isso sozinha, é difícil, mas eu acho que nós, enquanto... Assim, não enquanto cidadãos brasileiros, não enquanto cidadão americano, cidadão alemão, cidadão de qualquer coisa, enquanto humanos, sabe? Pensando Exatamente. assim, são pessoas que estão passando, pessoas como eu, como você, que estão passando por uma situação de desastre total. Então a gente tem que se posicionar e cobrar, sabe, tipo, de alguma maneira, tentar se engajar em algum projeto, em alguma coisa, para que a gente consiga, de alguma maneira, cobrar a assistência lá na Síria. Sabe, a gente não Porque pode a gente não consegue nem chegar lá. Tem exatamente. muitos países que querem até ajudar, irem lá, não querem receber as pessoas, mas podem ir lá ajudar e tem recursos para isso. E eles não podem entrar. Senão dá uma bomba, pode chegar lá e eles derrubam o avião, entendeu? Exatamente. Então, pra finalizar, a gente quer deixar essa mensagem. Sejamos humanos. Porque é isso O problema a gente tá precisando. por um lado, cara, o Trump é grosso, ele é o presidente, chefe do estado, e ele é um mal educado, ok?
Mas assim, alguém tem que se posicionar. Entendeu? Eu acho assim, que se ele, com tudo que ele tá falando, todo o away que ele tá fazendo, e ainda assim as pessoas... Imagine se tomara que ele faça a coisa certa. Se o presidente dos Estados Unidos não consegue quebrar essa barreira que tá lá na fronteira da Síria, não consegue fazer essas coisas, imagina os outros países. Então, ele ainda tá tendo voz, por mais que, tipo, só ele, né? Casa Branca tá até, tipo, não tá se pronunciando, não tá querendo realmente ajudar, eles querem salvar o deles da reta, entendeu? Então, por exemplo, assim, nos últimos 70 anos, o tanto que a gente já não evoluiu, a gente não tem nenhum orgulho da Segunda Guerra e tudo que aconteceu. E a gente tá vendo acontecer, ao vivo a gente vê coisas acontecer de novo. E o que a gente vai fazer para mudar esse rumo? Pra mudar o rumo da história da humanidade. Entendeu? É isso aí, gente. Vamos pensar. Tchau, até a próxima semana. Tchau.